Agora, o Vasco piscou, Palmeiras acabou com o jogo. Tinha um certo otimismo. 2-1 Vascão, Coutinho é seleção, hein, meu? 7 jogos sem perder. Eu vim muito confiante e hoje é 2-1 Vascão e gol do Coutinho e Vegete. 2 vitórias seguidas. O Vasco agora tá embalado. Até o Eduardo, torcedor do Vasco que viralizou porque fez promessa de cortar o cabelo só quando o time chegasse a 4 vitórias seguidas, tava se iludindo. E aí eu pensei que ia acabar rápido, ainda não acabou. Pois é, Eduardo, agora são 194 dias. E contando. Flávio Lopes disse, deixa comigo! De novo Flávio Lopes! De novo Flávio Lopes! Avassalador! O ataque do Palmeiras! Contra o Palmeiras, na casa deles, a ilusão durou muito pouco. 5 minutos, gol do Flávio Lopes. Flávio Lopes ajeitou para a esquerda, bateu! Gol! E a sorte, a bola desviada ficou na medida para ele. Abriu a conta! Verratti tentou o empate aos 16, mas aos 17... Aos 17, Piquerez cruzou, Hugo Moura e Lucas Oliveira se enrolaram completamente e a bola sobrou pro Flávio Lopes de novo. E a defesa do Vasco bobeou feio. Vamos ver melhor? Hugo Moura foi cortar com a perna direita, a bola bateu na esquerda. O Lucas Oliveira, que tinha escorregado e caído sozinho, acabou tocando para trás. E o Hugo Moura se esticou, mas não conseguiu afastar. A bola ficou no bate-rebate. Hugo Moura, Lucas Oliveira. Opa, tá aqui a bola. A bola tava dentro do gol. E 5 minutos depois, a bola tava dentro do gol de novo. O Tigrinho definitivamente saiu da jaula. Vitor Roque bagunçou o Paulo Henrique, que ainda atrapalhou o Léo Jardim. 2 do Flávio Lopes, agora Vitor Roque. 23 minutos de jogo, 3-0. Eu vim muito confiante. 2-1 Vascão. O Vasco agora tá embalado. O Eduardo vai ter que começar a contagem dele de novo. De 2024 pra cá eu tava com o hábito de cortar o cabelo todo mês, aí agora tá me incomodando um pouco, que não me incomodava antes. Aí eu já tô pensando, tá legal. No segundo tempo, o Palmeiras teve mais chance de aumentar, mas terminou 3-0 mesmo. Eu sei que você tá pensando aí, por que eu não faço uma promessa dessas pro América, já que meu cabelo não cresce mesmo. Deus tá vendo isso aí, hein? Tem tempo o que vai ficar barato, não tem abalar nada, tem que ter raiva, o time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem a mínima chance de abalar ninguém, tem que ter raiva e aprender a não fazer. Pro Eduardo, não tem raiva, ele é um cara paz e amor e não tá pensando em desistir da promessa, não. Talvez se piorar muito, eu acho que vou ficar meio mal de gravar a vida todo no final do jogo, mas até o momento eu não vejo nada que me faça querer parar. Não importa não, mas você tem cabelo. Cara, vou ser honesto com vocês, tá? Vamos lá. Se o Vasco estivesse com a equipe titular, já seria difícil, já seria praticamente impossível. Porque a gente tá falando de uma equipe que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele encontrou inclusive o seu melhor momento na temporada quando ele utiliza a dupla Flávio Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras que ganhou do River Plate no Monumental e ganhou também em casa. Um Palmeiras que perdeu pro Bahia na última rodada, mas um jogo totalmente atípico. Até pro próprio Bahia, que é outro que oscila demais também. Abel reclamou de gramado e tudo mais, mas o Palmeiras dentro do Allianz Parque é o adversário hoje que, junto com o Flamengo, é o mais difícil do Brasil, sem dúvida alguma. E talvez em bola jogada, o momento do Palmeiras hoje seja até melhor do que o do Flamengo. Então assim, cara, já seria difícil de qualquer forma. Aí quando você perde o Bastos e perde o Barros e o Carlos Cuesta, aí acabou, gente, porque o nível desce muito. O Vasco com o Barros e com o Carlos Cuesta é o time que tem condição de empatar com o Flamengo, é o time que vence o Cruzeiro, é o time que vence o Bahia e é o time que talvez no Allianz Parque faria um jogo mais duro. O Vasco sem esses jogadores se torna o time que estava brigando para não cair. Porque é muito claro, é muito nítida a diferença de nível de um jogador para o outro. Porque quando o Barros não joga, isso mexe no time inteiro. Quem foi colocado ontem para ser titular? O Tietê. Para mim, volta mais uma vez antecipada. Um jogador que com a bola ajuda, porque tecnicamente ele é muito bom, mas sem a bola estava fora de ritmo.
estava fora de eixo. É um jogador que, para mim, teve uma volta antecipada. Quem jogou de primeiro volante? O Hugo Moura. E, mais uma vez, o Hugo Moura prejudica o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Para quem vai se lembrar, principalmente para quem é torcedor vascaíno, mas a gente que acompanha também o futebol, no primeiro turno, quem entrega o jogo para o Palmeiras é o Hugo Moura, jogando lá no Mané Garrincha. O Vasco faz o jogo competitivo, estava 0-0 o jogo, e aí o Hugo Moura entrega o gol numa saída de bola. Dessa vez, ele teve a dupla com ele, Lucas Oliveira, que é um jogador que fez um jogo decente com a camisa do Vasco contra o Flamengo, e ele já foi alçado como titular pelo Fernando Diniz. Sendo que, assim, é um atleta que não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. E ficou muito claro isso ontem. É um jogador que não conseguiu saltar a linha quando era preciso, que não conseguiu defender, que cometeu uma lambança junto com o Hugo Moura no segundo gol, e é uma coisa que continua prejudicando o Vasco. São 11 gols por erros diretos do Vasco que ele entrega o gol para o adversário. 11. Se o Vasco tomou 38 nesse campeonato, 11 foram de erros diretos de próprios jogadores do Vasco da Gama. Então, ofensivamente, com a bola no pé, o Vasco nem fez um jogo horroroso, tá? Os 15 primeiros minutos ali, o Palmeiras chega 2 vezes e faz 2 gols. Mas quem estava controlando a partida era o Vasco. Só que, cara, fica muito difícil se você tem um ataque tão letal quanto o do Palmeiras. Vitor Roque, Flaco Lopes, jogadores que estão numa fase brilhante, e um time consistente contra o Palmeiras. 35 mil pessoas lá no Allianz Parque. É muito difícil você escalar essa montanha de novo depois de ter tomado 3-0. Agora, tem 2 coisas que eu tenho que citar aqui. Fernando Diniz falou que o time melhorou no segundo tempo. O time não melhorou no segundo tempo. O que aconteceu no segundo tempo é que o Palmeiras tinha metido 3-0 e naturalmente o Vasco ia ganhar campo. O Palmeiras ia tirar um pouco o pé. E outra coisa, é muito importante a gente falar sobre o Verratti, que é um cara que eu sou grato, que é um cara que fez tudo pelo Vasco. Ele é um cara que doa toda a sua alma, que faz tudo mesmo. Ele é o capitão, ele é o líder, taticamente ele se entrega, mas ele é um jogador que, infelizmente, não está atravessando o seu melhor momento. É o pior momento dele com a camisa do Vasco da Gama. E se no Flamengo o Pedro banca, se no Atlético o Hulk banca, se no Palmeiras o Vitor Roque e o Flaco Lopes já bancaram, se no Fluminense o Cano banca, por que o Verratti não pode ser preservado nesse momento que ele está ruim? Por que o Fernando Diniz não pode ter outra opção, como o Carlos Andrés Gomes e até o David, que entraram no segundo tempo e o time deu uma melhoradinha ali, principalmente em produção? É algo que tem que ser conversado, cara, porque infelizmente o Verratti não está conseguindo ajudar o Vasco, como ele já ajudou diversas vezes, mas não adianta, o campo tá gritando pro Fernando Diniz e ele não tá escutando. E ele é só um dos problemas, tá? No final das contas, eu resumo tudo isso aos desfalques do Barros e o Carlos Cuesta, porque, junto com o Robert Renan, foram os caras que deram a sustentação pro Vasco. Só que assim, não tem como não olhar para a parte ofensiva, e eu digo isso até pensando num Felipe Coutinho, que precisa de um jogador melhor para você associar. Coutinho fez um jogo ruim ontem? Não, era o único que estava tentando. O Nuno ontem também, jogo horroroso do Nuno ontem. É um jogador que eu gosto muito, excelente jogador, uma contratação muito boa, mas jogo muito fraco. Então assim, cara, a gente tem que pensar nessas situações, o Diniz tem que pensar em encontrar soluções melhores, mas dito tudo isso, nada de terra arrasada. Foram 7 pontos conquistados em 12, contra 4 adversários de 16. O Vasco, para mim, encontrou sua consistência na temporada. Ontem foi um ponto fora da curva, levando sempre em consideração que o Palmeiras é muito forte, mas que o Vasco tem que fazer um campeonato consistente. Ficar entre os 10, garantir uma vaga ali na competição continental, seja Sula ou seja Libertadores, e preparar esse time para dezembro, para a Copa do Brasil. Esse é o ponto mais importante. É isso. O mais difícil no torcedor, gente, aí eu falo de cadeira, é controlar esses extremos que a gente vive, né? Ou é o A ou é o Z, nunca é o M, né? Ou é eu tô muito feliz, ninguém me ganha, eu sou o melhor do Brasil, ou é meu Deus, terra arrasada, morri, acabou minha vida, me levem embora porque o meu time perdeu. Né? O Vasco ontem enfrentou um dos melhores times do Brasil, né? Talvez o melhor no momento, não sei, o Flamengo também jogando muito, mas enfrentou esse time, jogando dentro de casa, potente, regular, há mais de 5 anos aí, brigando por títulos, e vem numa sequência boa e cria aquela expectativa, dá pra ganhar. Aquele pensamento do empate, do respeito que ele enfrentou o Flamengo, vamos dizer, já estava tudo destruído, porque o torcedor já vai com o peito aberto, eu consigo ganhar, e tem que ser assim mesmo. Só que controlar um pouquinho essa frustração depois, porque, gente, não é terra arrasada.
O Vasco faz uma ótima sequência. O Vasco melhorou demais. Eu acho que o Diniz está conseguindo imprimir o que ele quer de trabalho. O Vasco já não estamos nesse programa aqui, está proibido falar de zona de rebaixamento. O Vasco está brigando por Sul-Americano. Quem sabe daqui a um pouco, faltam 12 jogos para acabar o campeonato, brigar por uma vaga na pré ou na Libertadores, enfim. Mas não dá para o torcedor achar que é uma terra arrasada perder para o Palmeiras de 3-0, Vene. Fernandinha, concordo com vocês. Eu acho que o que o torcedor vascaíno precisa fazer é alinhar a expectativa. Mas eu prefiro o torcedor ficar revoltado quando perde Palmeiras a aceitar uma derrota. Achar que já vai perder. Perfeito. Eu prefiro essa skin, digamos assim. Eu acho que o torcedor do Vasco tem que pensar grande, não pode diminuir a instituição do Vasco. E sobre enfrentar o Palmeiras, hoje eu não consigo dizer se o Palmeiras é o melhor time, mas eu consigo dizer que o Palmeiras hoje tem o melhor ataque, com certeza, do futebol brasileiro. Por quê? Em números, só para o torcedor entender, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, os dois atacantes do Palmeiras atualmente, Flaco Lopes nos últimos 12 jogos, 9 gols e 2 assistências, o Vitor Roque nos últimos 12 jogos, 9 gols e 4 assistências. Sem sombra de dúvida, a gente está falando do melhor ataque atualmente dos dois atacantes. E pegou uma defesa do Vasco totalmente desfalcada. O Vasco entrou em campo ontem como se não tivesse os reforços. Reforços esses que a gente vem elogiando e que ajudaram demais a equipe do Vasco e o técnico Fernando Diniz melhorarem a equipe. Vamos lá, o Calma Barros é o jogador mais importante hoje, na minha concepção, no setor defensivo. O Cuesta chegou muito bem e jogou no lugar dele o Lucas Oliveira, que com todo respeito ao futebol do Lucas Oliveira, não tem condições de ser titular da equipe do Vasco da Gama. Então, assim, diante de tudo que a gente falou, a derrota era aceitável, mas a forma como ela foi construída é que dói mais o torcedor, na minha concepção. Em 24 minutos você levar 3 gols é frustrante. Mas eu concordo também com o Pedrosa. Não concordo com o Fernando Diniz. O Vasco não melhorou no segundo tempo. Foi o Palmeiras que tirou o pé no segundo tempo, até mesmo com substituições, já pensando nos próximos jogos, porque tem um clássico contra o São Paulo no final de semana. Dito tudo isso, calma, torcedor vascaíno. O saldo é extremamente positivo. E sim, tem que continuar pensando numa Sul-Americana e, quem sabe, numa vaga na Libertadores. Tá mais tranquilo, Pedrosa? Nada ainda. Cara, eu juro pra você, cara, eu fico tranquilo. Eu tava muito mais estressado no jogo contra o Ceará, por exemplo, que empata em casa com um gol no final. Eu vou ficar muito mais estressado se empatar com Vitória, por exemplo, se perder pro Vitória em São Januário. O Vasco agora tem Vitória e Fortaleza em sequência, sendo que tem os 10 dias da data FIFA. Então tem total condição de fazer 3 pontos agora, descansar, recuperar os atletas. Provavelmente o Carlos Costa não vai novamente para esse jogo, mas volta ao Barros e jogar contra o Fortaleza fora de casa. O campeonato do Vasco é esse, gente. O campeonato do Vasco não é ganhar do Palmeiras. O campeonato do Vasco é ganhar do Vitória, é ganhar do Fortaleza, é continuar pontuando contra as equipes ali do meio de tabela. É isso. Vai oscilar, é normal, gente. Vai perder jogo. A vida é assim. Não, e uma vez eu ouvi um grande amigo meu, não vou expor ele, um jogador falou uma vez assim pra mim, eu tava muito nervosa, o Botafogo perdeu um jogo e tal, e ele disse, ué, Fê, esse jogo valia mais que 3 pontos? É isso. Aí eu disse, não, realmente. Aí aquela sensação de terra arrasada. Você não concorda comigo não, Pedrosa? O problema foi como perdeu. Muito rápido. Você tomar 3 gols em 24, Aquela isso. frustração que eu falei que o torcedor, por perder, ela vem como uma avalanche. Acabou. Ei, se toca. É uma coisa assim, entendeu? E teve amigo meu falando assim, eu no fim das contas acabei comemorando, porque poderia ter sido uma goleada absurda. Né? E mais uma vez, Entende o que essa pessoa falou? Claro, o que mais irrita, Vene, é perder com erro individual. De novo, das mesmas peças, dos mesmos caras. Eu acho que é isso que irrita. De resto, o panorama é positivo. Mas por que essas peças jogaram? Por conta dos desfalques. Então não tem nem como... É o que eu falei. Essa coisa de desfalque acontece em todo time, né? Melhores momentos na tela, Fernandão. Fala pra mim, é porque o lance já tá ali, mas eu não lembro qual foi o jogador do Vasco. Pra mim foi falta, porque o critério que o árbitro levou o jogo todo, esse tipo de lance era falta. Não é chororô, não. Pra mim foi falta, mas eu quero que você fale. Não pode começar o jogo, tomar logo 2 gols assim na cabeça, não. GV, contra o Palmeiras, jogando fora de casa. A gente falou aqui que entendia que o Vasco podia trazer um bom resultado lá do Aliança, mesmo depois desses 10 anos de tabu, mas o Palmeiras foi melhor do que o Vasco em quase todos os quesitos do jogo, principalmente no primeiro tempo. Teve uma rotação mais alta, foi mais intenso, ganhou mais os duelos e na hora que teve a chance o Palmeiras foi letal, o que costuma ser, principalmente depois que essa dupla começou a jogar junto e tudo dá certo.
O Flaco Lopes e o Vitor Roque, em 11 jogos, têm 16 gols. E os caras, quando tem oportunidade, estão colocando pra dentro. E o Vasco deu essa oportunidade. O que eles queriam? Dar a bola pro Vasco. O Vasco teve mais posse de bola do que o Palmeiras no primeiro tempo. E atacar os espaços, atacar a profundidade. E o Vasco, quando errava, o Palmeiras acelerava o jogo, marcava muito bem, com alguns encaixes individuais, que é muita coisa do Abel. O Abel gosta muito de ter essa marcação. Ele sabia que o Diniz ia querer sair jogando, mesmo com os desfalques importantes que o Vasco tinha. O Abel subiu a marcação, dificultou essa saída. Quando o Vasco perdia a bola, ele atacava os espaços, acelerava o jogo e deu muito trabalho para a defesa. No segundo tempo, o Vasco melhorou um pouquinho, conseguiu criar até um pouco mais de dificuldade para o Palmeiras não criou tanto, mas fez um gol que, por centímetros, e aí a galera que está pegando muito no pé do Lucas Oliveira, ele inteligentemente deixou o Vitor Roque impedido de forma intencional, só a gente perceber quando ele sai, e por centímetros o Vitor Roque estava impedido, foi muito bem anulado o gol. E o Vasco conseguiu igualar um pouquinho, teve até 2 chances, uma com o Felipe Coutinho e outra que a gente acabou de ver com o Andrés Gomes. Só que dentro do que aconteceu no jogo, dentro da realidade do jogo, o Palmeiras foi muito soberano. Ô, Nando. Infelizmente, o Vasco tem que recolher esses cascos, já Então, viu? mas a gente fala aqui o seguinte, não pode tomar esse gol com 5 minutos. O outro lance lá da zaga, que o Hugo Moura chuta em cima do Lucas, a gente fala aqui, mas também não pode perder esses gols. Nós estamos falando do time reabilitação, do time que vem de ter resultados incríveis e de jogadores de qualidade. Não estamos falando de bagre, que eles jogaram com a gente. E aquele também que não toca para trás. Você não pode falar que senão ele chora. Porque, da mesma forma que a gente cobra da defesa, esse tipo de lance que pode botar a música dos Trapalhões, que beleza, e aí, sim, né? Não pode perder esses gols que os caras perderam. Aquele do Gomes ali também, ele entrou cara a cara, o Everton parado. Se ele tira e o Everton pega igual o Cássio no lance do Diego Souza, beleza. Mas não, deu no meio do Cássio, do Everton. Teve outro lance também, não sei de quem foi. Então, assim... Foi o Felipe Coutinho que recebeu em profundidade, o Everton saiu e ele bateu em cima. Beleza. Já então, teve esse lance aí, ó. Exatamente. A gente precisa pontuar aqui o que pode ter sido determinante pro Vasco também, Bigode. São lances de detalhe. GV, mas... podia fazer todos esses gols aí que perderia o jogo. Tu é evidente? Não, mas eu vi o jogo. E o Palmeiras fez 3, mas poderia ter feito 4, poderia ter feito 5. Esse do Coutinho, ele ainda faz o que dá, né? O outro do Gomes não pode perder, pô. Eu tô com o Fernandão, eu acho que o Palmeiras tem total mérito dessa vitória. O Palmeiras, infelizmente, dói o meu coração falar isso, mas o Palmeiras ontem, a gente viu talvez uma das melhores versões desse Palmeiras, né? Que tem crescido. Tudo ontem também, né? Tomara, mas o problema é esse, está crescendo, o Palmeiras está crescendo, perdeu para o Bahia, por isso que muita gente comemorou, porque foi realmente uma derrota inesperada, pelo que o Palmeiras vem apresentando. E aí você começa o jogo, toma 1-0, aí logo depois, o segundo gol, que é o gol da lambança ali, da zaga, né? Que aí é uma infelicidade também. E, porra, não vou aqui falar, nossa, o cara poderia ter cortado de uma maneira diferente. Olha como é que a bola é rápida, o cara ele só tem que ter uma decisão ali, então é difícil da gente falar isso também. Mas esse lance, ele acontece logo depois da chance perdida ali pelo Verratti, que eu não vou nem dizer que foi uma chance perdida, porque ele que consegue chegar até a bola para desviar. Foi um lance difícil. Mas isso mostra pra gente o desequilíbrio, né? Que você teve muito perto de empatar o jogo e aí na sequência você sofre o segundo gol. E aí, depois, esse terceiro gol do Vitor Roque, assim, o Vasco ontem... E aí não vou tirar o mérito do Palmeiras, mas o Vasco fez tudo o que o Palmeiras queria. O Vasco teve a bola e errava um ou outro passe, errava uma ou outra saída, e isso fez com que o Palmeiras pudesse aproveitar essa jogada de transição que o próprio Rogério Ceni já falou lá na última semana, que é o forte do Palmeiras. Então, foi um jogo ruim, ok. O segundo tempo melhorou, mas não dá também para a gente ficar cobrando uma vitória do Vasco dentro do Allianz, porque a gente está falando de um Palmeiras muito forte e de um Vasco que está em construção. É sempre bom frisar isso. A gente não está falando de um Vasco que é um time pronto. Esses jogadores estão jogando juntos aí há 2 meses. 2 meses e meio. Então, vamos ter calma também, não é nenhum cenário de terra arrasada. Eu ainda confio no Vasco. 4 da tarde, São Januário, tem o Vitória, que também não está lá essas coisas. Confronto direto, é ganhar o Vitória para... começar a olhar pra cima. Eu também acho, esquece esse jogo do Palmeiras e foca no Vitória. E essa meiuca do Palmeiras de ontem, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Andrés Gomes e no ataque Andrés Pereira e no ataque Vitor Roque e Flaco Lopes. Cara, um time muito ofensivo, mas que marcou muito.
O diferencial do Palmeiras não foi fazer os gols no jogo de ontem. Foi marcar o Vasco muito bem, muito forte, sem dar oportunidade de roubar a bola e ser letal. Ser vertical e letal. Foi isso que o Palmeiras fez. Nos 3 primeiros lances quase de gol, fez os 3 gols. E o Abel foi muito bem, porque ele não tinha o Evangelista, e aí ficou a dúvida. Será que ele vai colocar um volante, e aí mantém o Andréas mais na frente? Ele veio com o Veiga, trouxe o Andréas para fazer. Treinador, né, irmão? Mas ele, eu me surpreendi, tá? Porque ele não gosta de muito Normalmente pra frente, ele não. colocaria o Emiliano Martins para jogar de segundo volante ali. Igual. O que ele fez? Ele trouxe o primeiro volante para terceiro zagueiro. Isso, o Aníbal. O Aníbal para terceiro zagueiro, deixou os alas, o Giai, porque é um cara de muita força pela direita. Muito bom, hein? E o Piquerez. E o Giai, além de ser bom, ele é madeira, ele baixa o sarrafo nos caras. É verdade, ele é muito forte fisicamente. Mas ele tomou foi ele que tomou a caneta do Ryan? Não, quem tomou a caneta do Ryan... Teve alguém que tomou a caneta Felipe do Ryan. Anderson. Não, a Felipe Anderson. Foi linda. Linda. Mas também linda, serve pra... não ganhou o jogo, né? Besteira mas nenhuma. Mas vamos ouvir Diniz falando? Fala, Diniz! Então, isso é uma coisa relativamente fácil, porque não tem abalar o quê? Tem como abalar. O time entrou, o time já teve uma resposta positiva no segundo tempo. O time não pode entrar do jeito que entrou, mas não é uma coisa que não tem o que fazer. O time já começou a reagir no segundo tempo. Eu espero o que vai acontecer é que a gente vai trabalhar bastante e continuar essa melhora contra a Vitória. Não tem tempo de o que vai ficar abalado, não tem abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar, nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva no segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não se contentar porque fez partidas boas. A gente estava numa sequência de 7 jogos jogando bem. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que eles se diferenciam é quem não cai nisso, não se acomoda. Então, uma certa acomodação que levou uma certa apatia, que todo mundo percebeu e que levou os 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. Gostei disso. E abalar. E ter raiva, pô. Raiva lá.